Boa tarde para quem está assistindo essa live agora. A live de hoje vai ser a execução de uma maquiagem completa voltada para atendimentos em salão. Ontem nós tivemos uma live onde eu passei toda essa parte teórica e hoje eu vou mostrar como é na prática uma maquiagem voltada para salão. Então nós vamos esperar as pessoas entrarem agora. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, meninas. Tudo bem? Como estão passando o domingo de hoje? Tudo bem? Tudo certinho? Prontas para aprender muita coisa hoje, muito conteúdo. Nossa live de hoje vai ser em continuação de ontem, né? Que ontem nós fizemos uma aula toda teórica, não teve nada de prática. Então hoje eu vou reproduzir toda uma maquiagem, aquela execução, tudo que eu passei para vocês. Hoje eu vou executar no passo a passo como eu faço uma maquiagem para atendimento em salão ou no seu estúdio ou a domicílio, como que trabalha uma maquiadora na prática, tá? Porque o que acontece? Na internet tem muito, né, aquele monte de coisa, muita maquiagem artística, muita coisa assim elaborada, né, que não é muito voltado para quem quer trabalhar, né? Então a maquiagem para um atendimento em salão, ele é outra realidade. O que eu quero passar aqui para vocês é a realidade de uma maquiadora, como que é na prática mesmo trabalhando. Então eu vou executar hoje uma maquiagem que vai durar, como eu falei, de 40 a 50 minutos. Então essa é a minha missão aqui, passar uma maquiagem para vocês dentro desse tempo, ok? Então eu vou chamar minha modelo aqui, que tá aqui do meu ladinho já. Então boa tarde para quem tá entrando agora. Então vamos começar? Quem aí tá animado, já peguem a caneta, o caderno aí, já vai anotar tudo, porque esse conteúdo vai ser mara. Bora começar então. Senta aqui. Olá! Essa daqui é minha cunhada, gente, tá sempre aqui com a gente nas nossas lives, minha modelo de sempre, Fernanda. Eu vou só ajeitar aqui agora, tá? Pra ficar bem focado aqui. Deixa eu ajeitar então. Aí tá bom. Assim fica melhor pra começar. Deixa eu ia colocar o microfone. Esqueci de colocar. Então vamos começar. A Ju já. Oi, Fer. Deixa eu ver isso aqui, gente. O microfone para ficar melhor o áudio. Uma cabelada. Então bora começar, mulherada. Vamos começar essa maquiagem então. Quem lembra qual é o primeiro passo? Quem tava aqui ontem, me conta aqui já. Fala eu. Quem tá aqui hoje pela primeira vez, assistindo a aula? Então qual é o primeiro passo que a gente faz então com uma cliente? Então suponha que a Fernanda, ela é minha cliente, chegou aqui pra maquiar, né? Tá aqui na minha cadeira. Então eu vou maquiar ela, vou até tirar o cabelinho aqui. Primeiro passo, então, é a preparação de pele. E eu vou preparar a pele. Ó, a Ju já tá respondendo. Gente, parabéns, hein? Eu quero a participação de vocês, hein, hoje. Quero saber se vocês aprenderam tudo, tá? Eu vou ficar aqui do ladinho conversando, mas tô falando aqui, ó. Então, o que eu vou utilizar na preparação de pele? Eu vou começar limpando a pele, vou usar essa água micelar da Nivea, que eu amo ela, eu tô gostando bastante. Eu sempre falo que ele tem um custo-benefício muito bom e ela é para todos os tipos de pele. Então, para quem tá chegando aqui hoje, quem quer trabalhar com maquiagem, eu sugiro você ter no seu primeiro kit de maquiagem, uma dica é você ter produtos que sejam para todos os tipos de pele, porque aí você não precisa ter aquela gama de produtos para cada tipo de pele. Então, essa água micelar aqui, ela é uma boa, que ela é para todos os tipos de pele, então vai fechar com todo mundo, tá? Então, e ela custa acho que 20 e poucos reais. Então, eu vou limpar a pele dela com um disquinho de algodão, fazer a limpeza dessa pele. Então, a limpeza da pele, ela é primordial para uma maquiagem. Pode ser que a cliente chegue e fale, olha, eu já lavei o rosto, já tá hidratado, mas eu acho que eu sugiro vocês começarem limpando mesmo assim,
Porque às vezes fica resquício de sujeira, cliente não conseguiu tirar, então limpem, porque isso daqui é o resultado final, vocês têm que estar sempre pensando nele. Então a limpeza, ela faz parte, eu acho ela muito importante para executar depois uma maquiagem, ela ficar bonita no final. Porque o que acontece? Quando a gente está maquiando, a gente quer um resultado final bom, né? Excelente, não é verdade? Então a gente luta sempre para chegar naquele resultado. Então todas as nossas ações, todos esses produtos que a gente está usando, é para ter um resultado final, né? Com excelência. Então sempre pensando nisso. Então eu não tenho segredo, eu limpo toda a pele dela mesmo. Importante também, uma dica, é limpar bem aqui abaixo dos olhos, porque às vezes a pessoa fica com resquício de lápis ou sombra. Então, dobra o algodãozinho e limpa bem, tira tudo. E eu sempre desço, eu limpo sempre o pescoço também. Porque depois vocês vão ver que eu vou descer a base até um pouquinho ali para uniformizar. E o próximo passo é a tonificação. Então eu vou tonificar com esse tônico aqui da Vult. Ele é excelente. Vem bastante, eu acho que é 180 ml e ele é um preço excelente também. Ele é bem barato. Oi. A Cidô e cunhada, já conhece. Como eu vou aplicar o tônico? Então, eu vou aplicar da mesma maneira que eu apliquei o água micelar. Então, o tônico ele vai contribuir para fechar os poros. A Fernanda aqui, ela tem os poros mais dilatadinhos, porque ela tem uma pele mais oleosa. Então, ele contribui para dar uma fechadinha nesses poros, né? E tonificar a pele. Então, eu sempre uso nos meus atendimentos. E eu comecei a perceber que o tônico ajuda bastante para fixação da maquiagem, ele contribui. E aí eu concentro ele com batidinha aqui nessa região na maçã do rosto, que é onde a gente tem mais poros. Para o produto entrar mesmo ali e ajudar a dar uma fechadinha. Eu passo por todo o rosto mesmo. Gente, quem quiser fazer pergunta também, já manda aí, que eu já vou respondendo também, tá? E aí, o próximo passo, eu vou usar, que é a hidratação dessa pele. Lembrem que eu falei que a hidratação, ela é primordial. Ontem eu falei, tá até destacado lá no material que eu passei ontem, que a hidratação ela é primordial, vai devolver água para essa pele. Então essa pele sempre precisa de água. Qual é a pele que a gente tem que hidratar? Todas as peles, sem exceções. Todos os tipos de pele precisam ser hidratadas, desde as mais secas até as mais oleosas. Todas perdem água e precisam dessa reposição, tá? Então quem vai fazer isso vai ser o hidratante. E eu vou até mostrar aqui uma novidade. Eu tava usando um outro hidratante da Nivea, esse daqui que eu tava usando esse daqui, que é para todos os tipos de pele, também é super bom, tá? Vocês podem usar. E eu vou mostrar para vocês, esse daqui é um novo da Nivea, que vocês já conhecem. Ele é em gel para pele oleosa. Para hidratação, você acha melhor creme ou protetor solar? Creme, sempre hidratante. Nada vai substituir o hidratante na hidratação, ok? Então, sempre hidratante, depois protetor, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok, Cida? Então, saiu esse hidratante aqui da Nivea, e ele é para pele oleosa, hidratante em gel. Olha a textura dele, gente. Eu fiquei bem feliz, porque tem um valor acessível. Olha lá como que ele é um gelzinho. Vocês já viram esse creminho por aí? Eu acho que esse azul aqui todo mundo conhece, né? Então eu vou aplicar esse hidratante porque ela tem a pele mista, oleosa. Então já que tem esse tipo de hidratante, eu comprei ele. Mas vocês também poderiam usar esse daqui, que é para todos os tipos de pele, tá? Ok? Que ele vai fazer o mesmo efeito.
Então eu pego esse creme e sempre coloco ele numa plaquinha. Eu pego ele com alguma coisa, uma espátula, alguma coisa dentro do potinho. Tá vendo? Eu pego com uma espátula. Aqui eu vou pegar com a bundinha de uma pinça. Ó, o azul ali tem algum efeito diferente? E aí eu vou colocar ele aqui na plaquinha, tá? Pra vocês verem. Sempre façam assim. Nunca coloque o dedo dentro do pote, porque contamina. E aí você tira o tanto que você vai usar sempre na plaquinha. Sempre tenham essa conduta quando estão atendendo alguém, tá? Porque nós temos que ter, além de tudo, muita higiene. Como que é a pergunta? Aqui, ó, da azul. Qual que é a diferença? Ó. Ah, tá. Tá. Esse daqui azul, ele é para todos os tipos de pele. Eu vou abrir para vocês verem. Ele é um creminho, ó. Para todos os tipos de pele. E ele é muito bom também para pele seca. Mas para quem tem pele oleosa, eu indico sempre usar esse hidratante em gel. Vou até tirar aqui o plastiquinho. Esse tipo de hidratante em gel. Então a diferença é que esse daqui em gel, ele é específico para peles mista e oleosa. Ele não vai deixar oleosidade, tá? E eu tô amando ele, eu tô testando e tô amando ele. Então, dá pra você ter ou esse daqui que é pra todo tipo de pele, passar em todo mundo, mesmo com a pele oleosa, ou você pode ter esses dois aqui na sua maleta, que são cremes acessíveis, hidratantes acessíveis. Deixa eu ver o que ela falou. Então, vamos fazer. Latinha, ela falou. Então, eu pego aqui o hidratante e aplico na pele, com o dedo mesmo. Olha lá pra cima. Eu sempre começo aplicando aqui abaixo dos olhos, porque é aqui onde mais perde água. Então, eu concentro bastante o hidratante aqui. Então, eu venho aplicando. Eu acho que o dedo, quando você aplica algo com o dedo, os dedos, ele vai absorvendo melhor na pele, já vai massageando e espalhando melhor do que com o pincel. Mas você também pode espalhar com o pincel se quiserem. E aí o hidratante você aplica por todo o rosto. E gente, vocês viram que eu tô aplicando uma quantidade até generosa? Não economizem no hidratante. Tem que hidratar muito, muito bem. Porque vai ser o hidratante que vai ajudar no deslizamento da base, vai deixar essa pele mais bonita. Se por um acaso você cometer esse erro de aplicar a base, quem já aplicou base sem hidratar, o que vai acontecer? A pele vai sugar a água que tem na base, porque a base tem a água na composição. E aí é onde a make craquela, que é o relato que muita gente tem. Ah, nossa, minha make craquela. E você vai investigar o que aconteceu, a pessoa não hidratou a pele. Então é um gesto bem simples, mas que faz total diferença numa maquiagem. Os cabelinhos. Então, ó, eu apliquei todo o hidratante aqui. E agora eu vou aplicar um primer, que é esse daqui da Vult, que eu tô gostando bastante dele. Que ele tem chá verde, vitamina E. Gostei bastante da texturinha dele e um valor acessível, muito bom. Então ele é de pump, ó. Então eu coloco aqui no meu dedo mesmo ou na sua plaquinha. E pra quem não sabe, não sei se vocês sabem, o primer, tem muita gente que tem essa dúvida, até me pergunta. Onde aplicar o primer? Se é no rosto todo. E não é no rosto todo, são em pontos estratégicos. Qual que é esse ponto estratégico do primer? Nós devemos aplicar na região T. Então eu aplico aqui, vou mostrar pra vocês. Eu vou só aplicar sem espalhar para vocês visualizarem onde eu aplico. Então é aqui que se aplica primer. Nessa região. Por quê? É aqui que tem os poros, é aqui onde a pessoa mais transpira. E o primer, ele vai ajudar a segurar as pontas ali nessa transpiração
vai contribuir para a base não abrir, vai aumentar a durabilidade também. Então, resumindo, ele contribui também para durabilidade e fixação da maquiagem. Então, eu quase sempre uso. E aí você espalha com o dedo mesmo também. Você hidrata também as pálpebras? A Cida tá perguntando. Não hidrato a pálpebra. Por que que eu não hidrato? Porque a pálpebra ela é uma região perto dos olhos, então é uma região muito sensível, então não tem necessidade de estar hidratando ali. Mesmo porque se você tentar aplicar alguma coisa aqui, pode ser que caia nos olhos e não é uma coisa legal. Então eu nunca hidratei. Então, fechou. Essa é a nossa preparação de pele. Então, limpeza, tonificação, hidratação e o primer. Fechou aquela primeira etapa. Agora eu vou começar a fazer uma sombra. Vou fazer pelos olhos. Então, eu falei que eu, Andresa, começo pelos olhos. Então, eu vou preparar essa pálpebra com um corretivo. Vou usar esse corretivo aqui, que ele é de cor de pele, né? Bem cor próximo da pele dela. Então, sempre preparem a pálpebra para receber o primer, porque ela aumenta a pigmentação e a durabilidade também da sombra. E aí você vai estar também, vocês vão ver aqui agora que eu vou aplicar aqui com um pincel kabuki pequeno. Então, eu vou aplicar aqui nessa pálpebra, vocês vão ver que já muda, já a cor uniformiza. Eu aplico pouco, tá? Não precisa ser muito produto. É só para dar uma uniformizada mesmo aqui, nessa pálpebra. E esse corretivo aqui, você vai estar potencializando a pigmentação da sombra. Então, anotem aí que o corretivo aqui na pálpebra potencializa a sombra, a pigmentação da sombra. Percebam a diferença de um lado para o outro? Então eu aplico assim, sempre com batidinhas e venho espalhando e esfumando ao mesmo tempo, para não ficar nenhum excesso de produto. E outra coisa que eu sempre faço, eu sempre aplico os produtos aos poucos, eu nunca exagero na quantidade. Eu prefiro retocar, aplicar um pouco mais do que aplicar aquela quantidade gigantesca e aí ficar excesso de produto. Então, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado na hora que tá maquiando é sempre trabalhar com produtos na medida certa. E como você consegue isso? Aplicando sempre aos poucos os produtos. Porque aí não tem erro. O excesso de produto, ele atrapalha a maquiagem. Então, fiquem atentas a esse detalhe também. Então, eu preparei aqui. E agora nós vamos para a sombra. Então, não tem segredo, ó. Então, tem que só espalhar. E aí, eu vou para a sombra. Vou começar meu esfumado. Quando você está atendendo uma cliente, você já separa as sombras ali de acordo com o que a cliente quer. Eu sempre pergunto qual é a cor da roupa dela, investigo, vejo o que ela quer usar, qual tom de sombra que ela gosta de usar, se é mais voltado para o marrom, mais rosinha, aí a cliente escolhe e aí a partir disso eu separo o que eu vou usar. Eu vou usar aqui uma paletinha, eu vou escolher essas cores aqui, mais tom de nude. Vou fazer um olho um pouco mais escuro, mas eu vou começar com essa sombrinha mais clara aqui. Vou mostrar aqui bem pertinho para vocês. Essa cor aqui de sombra. E vou aplicar. Vou já pegar aqui um pincel. Então, eu sempre escolho, então. Sempre assim, gente, uma coisa que eu ensino. Você separa as cores de sombra que você vai usar. Então, eu vou usar essa e essa. E essa aqui marronzão mais escura. Vou usar 3 tons aqui nesse olho. O que você tem que fazer? Você tem que separar 3 pincéis, que eu sempre falo, porque aí não tem erro.
Por que 3 pincéis? Vão ser 3 pincéis de esfumar, em 3 tamanhos. Eu sempre falo isso, mas tem gente que tá aqui pela primeira vez, até fala que quem tá pela primeira vez aqui, tá? Então eu separo 3 tamanhos de pincéis, são esses aqui, ó. Um mais gordinho, para sombras mais claras. E aí eu vou diminuindo o tamanho dos pincéis. Uso esse daqui que ele é um pouco mais fino que esse, mas ele é de esfumar. E esse daqui mais fininho, que ele é um pouco menor também. Então conforme eu vou escurecendo as sombras, eu vou diminuindo o tamanho do pincel. Então eu sempre faço isso, por quê? Geralmente com as sombras mais escuras eu trabalho mais concentrado em pontos estratégicos também do olho. Então, para não ter erro de espalhar muito aquela sombra escura, eu vou diminuindo o tamanho do pincel. Tá, quais pincéis da Dye Makeup você usa? Aqui eu tô usando um que é o 140, que é esse daqui grandão. Esse daqui é o 135, que é um médio. E esse daqui é o 136, que ele é o mais fininho. Então, sempre esses tamanhos, 140, 135 e 136, que é esse daqui fininho. É os que eu mais gosto, é o que eu mais uso. E também não vejo necessidade de ter outros tamanhos. Eu acho que esse daqui já é um coringão para você criar aí seu kit de maquiagem. Isso. Não, é o 140, tá? Esse daqui é o 140, esse mais fofão. 140, 135, 136. Ok? Então, com a primeira sombra, aquela mais clara, eu vou usar, são ótimos, eu amo. O valor, né, gente, ele não é tão exorbitante de caro, mas ele é um pincel profissional. Então, a durabilidade, né, então vale a pena usar. É uma marca nacional da Makeup e eles são pincéis profissionais para atendimento, então você também tem que investir nessa durabilidade dos pincéis, que ele dura um tempão, conforme você vai usando, você vai cuidando dele. Então vou usar essa sombra aqui mais clarinha, que ela é um marronzinho mais claro. E eu pego, gente, sempre assim na pontinha do pincel, não, sempre assim, ó, dou uma batidinha e vou pegando a sombra, eu concentro ela mais aqui na pontinha do pincel. Não sei se vocês conseguem visualizar. Tá vendo? Mais aqui. E aí eu dou sempre uma batidinha para sair excesso. Quando você vai lá e aplica no olho, pode ser que dê excesso. Então dá uma batidinha e aí eu vou começar o esfumado. Então aqui, observa se tá tudo ok aqui. Como ela abriu bastante o olho, ficou marcadinho. Então eu dou uma batidinha aqui com uma esponjinha, deixo bem lisinho. E aí eu vou começar esse esfumado. Deu pra ver sim, que bom. Então vamos lá, eu vou começar esfumando. Eu sempre começo um esfumado aqui pelo canto externo, deposito aqui a sombra primeiro. E depois eu venho trazendo essa sombra e esfumando ela. Sempre esses movimentos que eu uso. É vai e vem, é bolinha e batidinhas para tirar marcações. Então você tem que estar sempre trabalhando isso na maquiagem. Você tem que priorizar sempre. Uma boa maquiagem, ela tem que ter um bom acabamento. Então, se a maquiagem pode ser o mais simples que for, gente, se vocês tiverem uma maquiagem bem acabada, vocês vão se destacar no mercado de trabalho. Então, eu priorizo sempre para esses detalhes. Então, o acabamento estão nesses detalhes. Então, a primeira sombra, que é essa mais clara, eu vou aplicando e já vou dando essas batidinhas para tirar qualquer marcação. Por que? Abre o olho para eles verem. Porque é a primeira sombra que aparece quando a pessoa fica de olho aberto. Porque, na verdade, né, quem tá maquiada, ela tá de olho aberto, ninguém fica com o olho fechado. Então, essa primeira sombra é que mais vai aparecer. E é a sombra que vocês têm que dar prioridade no acabamento. Muito mais ainda do que as outras. A sombra você passa até do pé da sobrancelha. Então, tá vendo? Eu trabalhei aqui o côncavo e aí com o resquício de pincel veio até aqui, ó, próximo aqui ao topo, perto da sombra.
aqui é perto da sobrancelha, perdão. Então, aqui fica o mínimo possível de sombra concentrada aqui. Então, eu concentro mais aqui nesse canto externo, mais aqui abaixo dos olhos e no côncavo. Aqui, deixa só o mínimo possível, não subam tanto essa sombra, porque corre risco de ficar marcadão lá depois. Então, eu faço o mesmo aqui no outro olho. Percebam que eu já vou aplicando, eu já esfumo, e aí eu já venho tirando marcação com batidinha. Batidinha é uma coisa que vocês vão me ouvir falar sempre. Quem me acompanha já viu eu falar bastante disso, porque a batidinha você vai tirando, ó, marcações. A batidinha você tá esfumando. Então eu trabalho muito com essas batidinhas, eu acho que dá um resultado legal aí na maquiagem. A Cida, você é o máximo. Ai, obrigada, Cida. Ai, gente, essas pessoas são muito carinhosas. Quanto carinho, obrigada, viu? E aí, eu trabalho com essa primeira sombra. Percebam que eu trouxe ela até aqui, no meio da pálpebra móvel, não tem problema. Então, eu trabalho bem ela, capricho. E aí, agora eu vou para a segunda sombra. Vou usar aqui esse pincel menor, agora eu troco de pincel. Então, você vai lá. Vou aplicar esse marrom aqui intermediário, que é uma cor de transição também. E é o mesmo esquema, eu pego na pontinha do pincel. Percebam? Dou uma batidinha. E eu aplico aqui, trabalhando o mesmo esquema. Eu vou dar uma escurecida, onde eu apliquei a primeira sombra. Eu tô trabalhando aqui, gente, tons mais quentes. Então é isso que vocês também têm que prestar atenção. Se você escolher uma sombra tom quente, o restante das outras tem que ser tudo no mesmo subtom, tem que ser tudo quente. Nunca misturem sombra fria, mais fria, com fundo acinzentado, com tons mais quentes, que não dá certo. Então, ou é tudo frio ou é tudo mais quente. Vocês têm que tomar cuidado com essa tonalidade. Então, eu escureço, dando batidinha. Qual o pincel? Esse daqui é o 135 da Dye Makeup. Ele é o mais fininho, quer dizer, é o intermediário, né, na verdade. Depois dele tem o mais fininho. E aí eu dou essas batidinhas. E vou escurecendo. Percebam que eu tô escurecendo aos poucos. Então, aquele mesmo lema que eu falo. Vai escurecendo, tudo que você vai aplicando aos poucos. E ó, essas cores mais escuras eu tô aplicando tudo com batidinhas, para ter essa cautela. Porque quando eu vou aplicando assim, eu aplico, tô depositando e ao mesmo tempo eu já tô esfumando. Então aqui você ganha muito tempo no olho, quando está fazendo o olho. Não é necessário você ficar fazendo 1001 movimentos, esfumando, esfumando, esfumando. Percebam que aqui eu apliquei de uma forma simples e ficou esfumado. Não tem muito segredo. Tem gente que acha que tem que ficar esfumando, esfumando, até falar chega. E para um atendimento, não é muito realidade, né? Então, no atendimento você tem que ter agilidade, e fazer a maquiagem bem feita. E agora eu vou diminuir o tamanho do pincel. Vou pegar aquele pincel 136 da Dye Makeup. Vou pegar a cor mais escurinha, que é essa daqui. Marronzão mais escuro. E vou aplicar
aqui nesse cantinho externo. Também pego na pontinha do pincel, percebam? Ó, a maneira como eu pego. E ele concentra lá na pontinha. E dou uma batidinha para tirar aquele excesso. E vou concentrar, vou escurecer esse canto aqui. Eu vou trabalhar um olho mais escuro um pouco hoje. Então eu vou trabalhar com essa sombra marrom mais escura pela pálpebra móvel. Então aqui é um exemplo até de olho escuro mais fácil de fazer, gente. Esse olho é bem tranquilo. Se fazer, ele fica super chique. Fica bem sofisticado. Então eu aplico aqui com batidinhas. Também. E aí vou sempre escurecendo. Eu sempre escureço de baixo para cima. E aí percebam que aqui ficou uma marcaçãozinha. Eu volto com aquele segundo pincel. O anterior era o 140 da Dye Makeup. Isso, tô usando 140 para sombra mais clara, 135 para intermediária e esse daqui o 136 para mais escura. Então eu volto lá, ó, tá vendo aquela marcaçãozinha que fica? Eu volto só com esse pincel com o que tem de sombra ali, não peguei mais, dou só uma batidinha para tirar essa marcação e uma cor entrar dentro da outra. É assim que vocês vão fazer essa transição de cores. O que significa o esfumado? O esfumado é uma cor entrando dentro da outra. E aí forma aquele degradê, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá formando um degradê. E é assim que você vai fazendo. E essa é a chave para o seu degradê não ficar marcado. Então peguem aí, gente. É uma chave isso daí, hein? Já coloca lá a chavinha aí. Quem pegou, virou aí a chave, já coloca aquela chavinha aí, quem entendeu isso. E aí eu vou aplicando também aos poucos. Então é assim que se trabalha com cores mais escuras. Tem que ter cautela. Quando você adquire essa segurança, aí vocês vão fazer olho escuro com facilidade e segurança. Porque quando eu comecei, um dos meus maiores medos era errar se trabalhar com cores escuras. Quando a cliente falava que era um olho escuro, meu Deus, eu tremia na base. Então eu imagino que seja um dos maiores medos de quem está começando. E aí vocês vão tomando cuidado para ficar na mesma intensidade, tá? De um olho para o outro. Se precisar, retoca, aplica um pouco mais. E sempre trabalhando essa bordinha aqui para ficar bem esfumadinha. E percebam que eu não tô subindo muito essa cor escura. Tô deixando só mais local ali. E aí eu venho com outro pincel, tiro marcações. E aí, para finalizar esse esfumado, eu quero deixar ele um pouco mais escurinho, eu vou aplicar uma sombra preta. Os meus esfumados ficam sempre muito marcados. Viu, Luísa? Agora você pegou a chave aí, virou a chave. Você aprendeu agora como não deixar um esfumado marcado. É por isso que o esfumado de vocês, tem muita gente que fala, né, fica marcado. É excesso de produto e também não vir com essas batidinhas tirando as marcações. Não cuidando desses detalhes, que é o acabamento e é muito importante. É a chave da maquiagem bem feita. Tá? É lindo, né? Eu também amo esses tons, gente. Tá? Não reparem aqui embaixo, tá, gente? Aqui embaixo do olho.
Eu vou até limpar aqui um pouquinho. Dar uma limpadinha ali. Porque tem gente que já comentou, falou assim, em vídeo meu, que vê por aí, fala, nossa, parece que a pessoa tomou uma surra. Aí que cai sombra mesmo. Tá vendo quanta sombra que cai? Então, por isso que eu sempre faço o olho, porque eu gosto de fazer o olho com liberdade. Ai, sem aquele medo de ficar caindo e borrando aqui com a pele feita. Então, eu gosto assim. Então, agora eu vou trabalhar com esse preto, pegar um pretinho. Essa sombra aqui é bem escura. E o pincel 136 também, mesmo pincel. Então, vou pegar lá o pretinho. Vocês vão ver, eu vou fazer um olho escuro aqui, um pouco diferente. Ó, então eu pego a sombra preta, dou uma batidinha e eu vou fazer só um detalhe preto aqui. Eu não vou deixar esse olho tão escurão, muito pretão. Então eu venho aqui, ó, perto da raiz do cílio, que bem no meio da pálpebra móvel, e dou uma batidinha aqui, só para ficar aquele detalhe mais escurecido aqui. Porque quando ela abre o olho, vai ficar aquele degradê bonito, vocês vão ver. Então, é isso que vocês precisam pensar. Um olho escuro. Até que ponto que a cliente quer um olho escuro? Tem muita gente que quer um olho escuro, mas não quer aquele olho completamente pretão. Muitas clientes fazem isso. Aí, se você faz aquele olho muito pretão, a pessoa fala, meu Deus, a pessoa até se assusta. Então, aqui é um olho que vai ficar escuro, só que vai ficar muito chique. Vocês vão ver depois no final como que ele vai ficar. Então, tem maneiras de se fazer um olho escuro. Ó, eu vou trabalhar uma sombra preta, só que ele não vai ficar muito, muito, muito escurão. Então, esse daqui é para aquele público seu, aquelas clientes que gostam do olho escuro, só que sem exagero. É possível fazer um olho escuro sem exagero. Então, eu aplico aqui, ó, só concentrando aqui nesse meio aqui na pálpebra móvel. E eu não subo ela, vou só concentrar aqui, ó, com batidinhas. Então, você tem que ter essa paciência de tirar ali as marcações dessa sombra. Que aí você dá batidinha aqui só nessa bordinha. Vocês vão ver como vai ficar lindo esse olho. Eu amo ele. E é um dos que mais sai, assim, dos meus atendimentos. E aí, o que eu faço? Venho com aquele pincel novamente, aquele lá do meio, e tiro qualquer marcação que tiver aqui. Abre para elas verem. Olha esse olho escuro, gente. Sofisticação, que vocês vão ver. Depois aí tem cílio, vai ficar demais. Eu adoro essa mulher, olha a calma, a paciência dela. Ai, meu Deus! Pode botar o preto em todas as cores? Pode sim. Depende do que a sua cliente quer. Você tem que perguntar para ela se ela quer que trabalhe com preto. Tem gente que já fala logo no início, fala assim, ah, eu não gosto de sombra preta, não. Então, sempre pergunte, veja o que a cliente quer. Então, você pode trabalhar assim, mas tem nuances que você pode trabalhar. Fazer só um detalhezinho em preto, ou aumentar um pouco a intensidade. Então, tem várias maneiras. Mas eu sempre gostei de usar, desde pequenos detalhes até cores mais escuras, assim, tá? Então, vamos continuar. Deixa eu dar uma limpadinha aqui embaixo. Eu tô limpando aqui embaixo com água micelar, tá, gente? E aí eu vou fazer um acabamento aqui. Deixa eu até pegar aqui. Eu esqueci de pegar um delineador, com delineador. Como esse olho tá mais escurinho, vou até pegar aqui. Vou pegar o meu delineador em gel, pode ser em caneta também. E vou fazer um acabamento ali para aplicar o cílio.
Então, eu sempre dou esse acabamentinho, porque para não ficar nada branco ali aparecendo. Deixa eu pegar um pincel. Eu vou pegar um pincel assim de delinear, fininho. Eu adoro tons escuros, fica lindo, né? Fica sofisticado, fica para uma festa, bastante gente gosta. E aí, o que eu vou fazer? Pego lá com um pincelzinho e vou fazer um acabamento aqui, ó, bem rente à raiz do cílio. Então, eu não faço um delineado, eu venho pintando aqui só rente à raiz do cílio para deixar mais escurinho. Porque quando eu aplicar o cílio postiço, esse acabamento aqui fica bem legal, fica bem bonito. Então, eu faço esse desenho até aqui, ó, no cantinho do olho. Por isso que eu uso um pincel bem fininho. Vou fazer lá no outro olho também. Então, quando você quiser fazer aqui esse acabamentinho aqui no canto interno, você pode levantar até aqui, ó, pegar aqui com o dedo, levantar para você ver melhor ali, para aplicar. E aí eu trabalho só até aqui, ó, até o último fio aqui do cílio, até o último cabelinho aqui do cílio. E aí, eu vou deixar para aplicar o cílio postiço no final. Então, o que que acontece? É uma coisa que eu quero explicar para vocês. Ontem eu falei dessa etapa, né, dos olhos, que é cílio postiço, acabamento. Só que isso daí eu deixo pro final. Eu deixo por último na maquiagem, que depois eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Abre lá. Porque o que que acontece? Eu já vou até adiantar uma coisa. Tem clientes que tem muita aversão a cílio postiço. Então, eu deixo para aplicar no final porque não dá tempo da pessoa chorar, tá? E aí ela não vai ficar com aquilo ali, né? E tudo mais, chorando depois na maquiagem. Então, eu deixo por último. E aí, enquanto o cílio seca, eu já venho pra boca. Que aí você ganha tempo. Então, aqui o olho tá feito. E aí, nós já vamos pra pele. E aí, o que que aconteceu? Eu já tirei um pouco, né, do hidratante, como eu limpei ele abaixo dos olhos. Não consigo fazer com esse pincel, só com chanfrado. Então, tu faz, tá ótimo. Pode fazer. Com o que você gostar, assim, não tem problema nenhum. Eu vou reaplicar aquele hidratante aqui abaixo dos olhos. Então, tem que repor aquele hidratante, porque a gente tirou ele. Então, eu aplico aqui, reaplico, né? Pra gente já começar essa pele. Vou usar aqui hoje uma base que eu tô gostando bastante dela. É uma base nacional, não sei se vocês conhecem, essa daqui é da Mari Maria. Vocês conhecem essa base? Alguém já usa? Me conta aqui. Eu gosto bastante dela, eu achei a cobertura dela muito boa, o acabamento, né? Ele é mais sequinho, então ela é muito boa para esse tipo de pele, que é o mista. Então ela dá uma boa cobertura e ela tem bastante durabilidade. Eu tenho testado ela. Eu achei que ela dura bastante, tá? Então, assim, hoje em dia nós temos várias bases nacionais que são maravilhosas e dá super pra você começar, né, atendendo
as suas clientes com bases nacionais, que fica show. Então tem da Mari Maria, tem Boca Rosa, tem Ruby Rose, tem várias marcas, né? Então se você investir nesses processos que eu falei, fazendo uma boa preparação de pele e sabendo aplicar corretamente a base, é isso que vai fazer ter durabilidade na sua maquiagem. Fora essa, quais você gosta de usar também em atendimento? Olha, eu uso bastante em atendimento da marca Milani, não sei se vocês já conhecem, Milani, Revlon, eu uso da MAC também bastante. Tem várias marcas, gente, eu uso até de marcas importadas também, eu uso Dior, mas essa da Milani e Revlon são marcas excelentes para atendimento também, e são bases que custam menos de R$100. São fantásticas, Milani e Revlon. São maravilhosas. Então eu vou começar aplicando. Essa daqui tem um aplicadorzinho assim, ó, em pincel. Então o que eu vou fazer? Como ela já tem esse aplicadorzinho, eu já vou começar aqui, ó, tá vendo a cobertura dela? Ela tem uma cobertura alta. O que eu vou fazer? Vamos supor que você tem uma base de cobertura alta e a cliente quer uma pele mais fininha. Então você pode mudar essa cobertura dela na maneira como você aplica a base. Então eu venho aqui com o pincel língua de gato, pequeno, menor, e vou espalhando bem essa base. Ela rende bastante. Essa daqui que eu tô usando, ela é bem do tom dela e subtom. Vocês têm que ver se a base, uma das coisas que você tem que avaliar na cliente, é se o tom e subtom tá alinhado ao tom da cliente. Então é isso que vocês têm que chegar para não errar o tom de base, gente. Me contem aí se vocês têm essa dificuldade de acertar tom de base. Que é um dos maiores erros, assim, que eu vejo, sabe? E eu também já errei muito quando eu comecei. Nossa, como eu já errei tom de base. Meu Deus do céu. Sem ter aquele estudo profundo. Então, a base funciona assim. Você vai aplicando, sempre aos poucos, vai espalhando. Eu começo aplicando sempre aqui da região abaixo dos olhos. Aqui do centro, né, do rosto primeiro e depois para as extremidades. Percebam que eu estou espalhando bem, então ela tá ficando uma base fininha. Eu tô transformando ela, que é alta cobertura, em uma base com mais baixa cobertura. Tô deixando ela mais fininha no rosto. Porque não é todo mundo que gosta de cobertura muito alta. E é uma das coisas que você deve perguntar para sua cliente, se ela gosta de base mais natural, da pele mais natural ou pele com mais alta cobertura. É muito importante. Como faz para saber tom e subtom? Tom, vou explicar aqui rapidamente, tá? Então aqui nós temos o tom, para quem não sabe, tom claro, médio e escuro. Então aqui nós temos o tom claro. É uma das coisas que a primeira coisa que você tem que definir. Então, o tom claro. Como você faz para saber o subtom? Você vai avaliar o pulso da sua cliente, você vai ver a cor da veia que ela tem. Então, ela aqui tem o subtom mais frio, porque ela tem as veias mais azuladas, azuis. Então, o subtom funciona assim. Veinha azul, ele é tom frio, subtom mais frio. O que é o subtom? Ele é o fundo da cor da cliente, é a cor de fundo que a gente tem. Então, por isso que ele chama subtom. Então, isso aqui explicando assim parece meio confuso, gente, mas é uma coisa que vocês têm que saber também, tem que ter esse estudo. Então aqui a veia dela é roxa, mas pode ser arroxeada ou azulada, é subtom mais frio. Quando é verde, a veia verde, ele tem um subtom mais quente. Aí você tem que usar bases com fundo mais amarelado. E tem gente que tem as duas cores ao mesmo tempo. A pessoa tem um subtom neutro, que é a mistura das duas cores, quente e frio, vira neutro. Tá? Respondido, entenderam? Sobre tom e subtom? Eu sempre falo sobre isso nas minhas lives também, porque é uma coisa que é meio complexo no início, mas depois que você aprende uma vez,
Você vai embora, você não erra mais o tom da base. Nunca mais. Tem pessoa que não sabe nem por onde começar. Então agora já assiste a live de ontem também, ficou gravada, que você vai ter um norte agora. Melhor base líquida ou cremosa, mais grossa? É o seguinte, base sempre líquida. Tem base em bastão, hoje em dia base de outro estilo, mas eu sempre uso base líquida, tá? Eu sempre uso bases de média a alta cobertura. Por quê? Porque a base média a alta cobertura eu consigo transformar, por exemplo, numa pele mais fininha. Eu não tô deixando essa pele com alta cobertura. Então, por quê? Eu tô usando uma base alta cobertura, só que a maneira como eu aplico, eu deixo ela mais natural. Então, vai depender muito. Então, trabalhem com esses acabamentos, né? Essas coberturas. Então, a base sempre eu vou aplicando assim aos poucos e aí eu vou espalhando, sempre com batidinhas. Então, como eu falei, do centro do rosto até as extremidades. E aí, como eu tô espalhando bem, tá vendo? Como ela vai ficando mais fininha. Então, não tem aquela necessidade de você colocar tanta base assim. E aí você vem para as extremidades, vem verificando, verifica aqui ó, no cantinho, sempre cantinho assim de nariz, se ficou sem base. Sempre dá certo essa dica de ver as veias? Ou se dá, todas as vezes. Sempre. Você tem que observar, né? Sempre assim, no geral, a cliente, né? Tem cliente que às vezes tá bronzeada, mas aí tem o pescoço branco e aí o rosto de outra cor. Então, assim, você tem que estar sempre atenta a isso daí para igualar sempre o tom dela. E aí, por exemplo, vamos supor que ela fosse uma cliente que tivesse bronzeada. O que você tem que fazer? Você tem que igualar o rosto de acordo com o colo dela, se for aparecer. Então, a base, gente, ela é um desafio mesmo, assim, na maquiagem. É uma coisa bem polêmica e é um desafio para o maquiador acertar ali, fazer as misturinhas e tudo mais. Só que isso daí é só com o tempo, vai estudando, vai observando e aí você vai conseguindo criar essa habilidade aí no seu olhar depois, durante os atendimentos, vai ficando uma coisa meio que natural sua. Você bater o olho, você já vai identificar. Um exercício que eu sempre faço, observar o tom e subtom das pessoas que moram com você, seus familiares. Pega lá a veia de cada um e vê qual que é o tom, subtom, anota. Isso daí já é um ótimo exercício para você não esquecer. Eu sempre fazia isso para ir treinando o olhar. Então ali, como ela ficou, tinha uma espinhazinha, eu apliquei um pouquinho mais ali. Então, depois que você aplicou a base, o que você faz? Então, eu apliquei para dar uma cobertura. Por isso que eu aplico ela fina. Por quê? Porque depois eu posso construir camadas onde precisar. A partir daquela cobertura que eu dei. Então, eu sempre faço ela mais fina. Porque depois, se você tem que aplicar, reaplicar mais uma camadinha, não fica tão grossa. Essa live vai ficar salva, acabei de chegar. Eu prefiro líquida também. Gente, ó, se vocês participarem bastante aqui, printarem a tela aí e me ajudar a me divulgar aí nos stories de vocês, eu vou deixar essa live salva, hein? Vou dar de presente a live salva. Então aqui eu vou para corretivo agora. Vou aplicar esse daqui da Natura, Aquarela. Eu gosto muito dele, não sei se vocês gostam, se vocês conhecem. Mas é um corretivo de alta cobertura e ele é barato. Ele é menos de R$30. E ele vem com esse pincel. Eu gosto sempre de usar corretivos líquidos, porque eu acho que espalha mais, ele rende mais
E para quem tá começando é uma boa porque ele é mais prático para aplicar. Então eu aplico aqui abaixo dos olhos para fazer essa correção. E eu concentro aqui perto desse canto interno. Percebam que como ele é alta cobertura, eu deixo ele concentradinho aqui. E aí, com uma esponjinha como essa aqui, menorzinha, úmida, sempre uso a esponja úmida, porque ela espalha melhor e ela não absorve tanto produto do que uma seca. Aí eu dou batidinha, sem tirar, sem arrastar, tá, gente? Pra não tirar o produto. Então eu venho dando esse acabamento e trazendo esse corretivo aqui pro cantinho externo do olho. Percebam como ele vai produto para lá? Então não tem necessidade de você aplicar aquele monte de produto aqui em volta do olho, porque aquela quantidade que eu apliquei foi suficiente para espalhar aqui. Então dão batidinha sempre. E aí, como eu falei, o corretivo, falei ontem, o corretivo ele faz a correção, então ele tá corrigindo aqui essa olheira e ele também pode ser usado para corrigir qualquer outra coisa, alguma imperfeição que tem, alguma espinha, alguma coisa desse tipo. E aí eu venho com o pó, que não tem divisão de cor quando aplica. É que tem que ser a mesma cor. Isso, deixa eu ver aqui, peraí, quem perguntou, o corretivo tem que ser sempre mais claro que o tom da base? Tá. Então, vamos respondendo a pergunta de duas pessoas. Eu tô aplicando aqui o corretivo, eu apliquei, gente, um corretivo exatamente da mesma cor da base. Por quê? Porque aqui tem que estar do mesmo tom do que o restante da pele. O que acontece? Nós já temos aqui essa região do olho mais clara, de natureza, ela é uma região iluminada naturalmente. Se você aplica um corretivo mais claro, tem muita gente que tem essa crença. E essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Qual o tom do corretivo usar? Então, para não ter erro nenhum, aquele erro de ficar aquele efeito panda branco em volta do olho, eu aplico sempre o corretivo no tom da base. Tá? Então essa região aqui, abaixo dos olhos, ela tem que ser uniformizada como qualquer outra região do rosto. Então ela faz parte do rosto. O que acontece? Depois aqui eu vou aplicar ainda o blush, o contorno, o iluminador. E vai realçar ainda mais esse iluminado. Porque lembrem que eu falei que aqui é iluminado naturalmente. Se você aplica um corretivo muito claro, o que acontece? Quando eu aplicar essas outras coisas, ele vai ficar mais branco ainda. E é onde fica aquele efeito panda, que aí a pessoa vai lá, tem isso, bate um flash, tira foto com o flash numa festa e aí aquela cor vai destacar ainda mais naquela foto. E aí vai ficar aquele efeito esbranquiçado em volta do olho, é onde não sei se vocês já viram fotos assim, e é horrível isso. Então, para não errar, eu sempre falo para usar corretivo mesmo tom da pele. Tem que ter um corretivo para cobrir o outro, para iluminar? Então, é o seguinte, o que acontece? Você pode sim dar uma iluminada, porque dependendo da pessoa, se ela tem aqui mais escurinho, precisa dar uma iluminada. Mas iluminar, assim, seria pouca quantidade, gente, que eu falo. Tá? Porque tem gente que coloca um corretivo branco, bem branco em volta do olho. E isso é um dos maiores erros que acontecem. Então você que está começando com a maquiagem e não quer errar, usa o mesmo tom. Não, esqueça um pouco aquela coisa de iluminar. Porque, como eu falei, depois que você aplicar os outros produtos, ele já vai ficar iluminado naturalmente, tá? Então não precisa correr tanto atrás dessa iluminação, porque já é naturalmente. E quando tem olheiras, tem que corrigir essa olheira antes de aplicar os corretivos. Então você tem que fazer essa correção de cor. Quando a pessoa tem uma olheira muito evidente, eu uso um corretivinho cor salmão
e depois eu aplico a base por cima, tá? Eu aplico o corretivo, bato com uma esponjinha e aí venho com a base por cima. Então tem que ter essa correção. Ah, outro detalhe, tem gente que abaixo da olheira aqui, se a pessoa tiver mais escurinho, você aplicar uma cor muito clara, pode acinzentar também. E em vez de iluminar, vai acinzentar, vai piorar, vai agravar o estado ainda da pessoa. Ok? Não é o caso da modelo, não é, tá? Vocês entenderam, gente? Consegui passar a mensagem? Então, para não ter erro, use o mesmo tom do corretivo da base, ok? Que não vai ter erro. Então, vamos pro pó facial. Vou usar esse daqui, que é um pó da Playboy. Vocês conhecem esse pó? Ele é bem barato também e eu amo ele. Eu gosto de utilizar, quem me acompanha vê, eu gosto de usar muito nos meus atendimentos. Eu tenho pó compacto e uso esse daqui também. Ele é bem fininho, podem ver, bem fininho. E o que acontece? Ele é um pó que está sendo bastante comentado pelo valor dele ser acessível e ele ser muito bom. E eu uso ele, esse daqui é um pó translúcido, para quem não conhece, é um pó translúcido. E eu gosto de utilizar pó translúcido porque ele é mais fininho, vai dar um acabamento mais natural da pele. Eu gosto de peles mais naturais. E ele não vai alterar o tom da minha base, do meu corretivo. O pó compacto, ele é um pó prensado, então ele é mais pigmentado e mais forte a cor dele. Então ele altera o tom de base e de corretivo. Então eu prefiro usar ele, sempre indico para quem está começar com esse tipo de pó. E aí, por exemplo, se a pessoa gostar de uma cobertura a mais, aí você pode usar o pó compacto sem problema nenhum. Estou amando suas dicas. Que bom! Esse pó deixa a minha pele acinzentada. Foi por isso que parei de usar. Ah, que pena! Você usou o mesmo tom da sua pele? Será? Ou a maneira como aplicou? Será que não foi a base também? Tem que investigar tudo isso. Porque, gente, às vezes a gente acha que foi só um produto e às vezes não foi aquele produto. Às vezes a reação de um produto com o outro, né? Enfim. Então eu vou aplicar ele. Então sempre bate a esponjinha antes aqui para você aplicar, para deixar essa região bem lisinha. Não ter acúmulo de produto. E aí eu venho com o pincel, esse daqui da Macrylan. Só que eu não sei o número dele, gente, desse daqui da Macrylan, porque já até sumiu. Mas se eu não me engano é A10, tá? Pode ter sido a base mesmo, que aí tem que pensar que tudo é produto químico, né? Uma química junto com a outra pode acinzentar. De repente a cor da base não estava alinhada com o seu tom e subtom. Que é isso que acontece, viu? É aquele lance que eu falei de acinzentar. Então aí com esse pincel menor, então eu sempre começo aplicando o pó com um pincel um pouco menor, que esse daqui da Macrylan. Então eu venho aqui, pego o pó, dou uma batidinha e eu começo aplicando aqui abaixo dos olhos. Aí aqui eu trabalho com um pincel menor por isso, porque aqui é uma região menorzinha, né, para ele encaixar melhor ali. E aí eu já trabalho aqui, ó, já venho aplicando ele no nariz, não esqueçam de aplicar o pó no nariz, selar bem ali. Então assim, tem gente que me pergunta, ai, nossa, será que eu uso mesmo o pó? O pó, ele contribui muito, porque aqui nós estamos usando produtos molhados, né? Então nós temos que usar o pó aqui para selar esses outros produtos que a gente usou. Porque a pessoa tá indo para uma festa, ela quer o quê? Ela quer durabilidade. E ela transpira, né, no decorrer da festa, do evento, né? Então eu sempre uso o pozinho sim para selar. E aí vocês caprichem aqui nessa região T com pó. Mas percebam que eu não tô usando nada de excesso, eu tomo muito cuidado para nada ser em excesso. Porque eu acho que a maquiagem tem que ser na medida. Então tem como selar a pele, só que sem ter aquele exagero de pó, ficar carregado de pó. Não tem necessidade. Aí eu trabalho tudo nesses lugares menorzinhos, com batidinhos. Tomar cuidado para não arrastar o pincel.
E aplicando assim aos poucos, com cuidado, para não tirar nenhum produto do lugar. E aí eu venho com um pincel maiorzão, aquele pincel fofo, e aplico no restante do rosto. Então eu pego aqui, dou aquela batidinha, deixo só o que precisa mesmo de pó e aplico aqui por toda a extremidade com aquela batidinha. Passa em toda a região do rosto? Sim, o pó eu aplico em todo o rosto. O pó translúcido branco costuma estourar em algumas pessoas. Como eu sei em quais clientes eu posso usar ele? O pó branco translúcido é bem polêmico mesmo, mas você tem que usar bem pouco. É pouca quantidade, é assim, ó, você tira excesso, tira bastante o excesso dele do pincel e aí você vem aplicando com cuidado. O que acontece? O pó branco, ele vai estourar um pouco mais em quem tem pele puxado mais pro moreno, então tem que tomar esse cuidado. Deixa ele para usar com uma pessoa que tem a pele muito clara, por exemplo. E aí é sempre bom, eu sempre falo, recomendo comprar assim, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas esse meu pó translúcido, ele tem uma corzinha de pele. Então, compre pó translúcido que tenha já um tonzinho. Evitem o branco. Deixa o branco, como você já tem o pó para utilizar ele, usa só em pele mais clara. Pele mais morena, bronzeada, por exemplo, corre esse risco mesmo, dependendo de como você aplicar ele. E eu aplico por todo o rosto, como alguém perguntou ali também. Tá, com o pincel fica mais natural do que com a esponja de tecido? Eu gosto mais de pincel, porque eu acho que fica mais natural. Você tira o excesso dele e aplica só o que precisa. A esponja vai ficar mais concentrado, aí depende da cobertura que você quer. Então, para ficar esse efeito mais natural, eu faço isso. É que aqui na minha região, gente, eu vou até explicar uma coisa. Aqui na minha região, onde eu moro, as clientes gostam dessa vibe de pele um pouco mais natural. É que depende muito da região que você mora, né? Do público que você atende. Por isso que você tem que saber fazer uma pele mais rebocão e uma pele mais natural. Toda maquiadora tem que saber, porque tem gosto para tudo. O cliente é inesperável, assim, uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra. E aí você tem que saber executar tudo, baseado naquele fundamento que eu ensinei vocês. Na minha reboco mesmo, é assim, depende do lugar, e depende também da faixa etária que você tem, de meninada mais nova, gosta de reboco mesmo. Então aí você tem que saber, né? Então, continuando. Então, depois que eu finalizei aqui o pó, eu já vou pro contorno. Deixa eu ver se eu peguei aqui contorno. Eu acho que eu não peguei. Deixa eu ver aqui o contorninho. Vou achar aqui meu contorno, tá, gente? Não peguei, esqueci de pegar. Não tá aí, será? Não sei onde que foi parar. Enfim, vou usar aqui um contorno claro pro tom da pele dela. Pode ver que ele é um pouco compacto, bem claro, um pouco mais escuro que ela. Aqui também. Isso, é verdade, tem gosto pra tudo. Então, gente, ó, uma boa maquiadora, ela sabe fazer de tudo. Tem que saber fazer de tudo, desde uma coisa mais basiquinha até um olho mais escuro, uma pele mais elaborada, tudo. Vou usar esse pincel chanfrado aqui da Dye Makeup. Então, como ela é mais clara, então vocês têm que tomar esse cuidado. Quando a cliente tem a pele mais clara, cuidem para usar um contorno mais claro também. Tem sempre nessas nuances de cores parecido com o tom da pele da cliente. Então, você tem que alinhar tudo isso. Para quê? Para ficar harmônico. Então, eu vou aplicar aqui o contorno. Então, como eu falei ontem, aqui é base, corretivo, pó, tira, né? Deixa o rosto todo igual. Ele tira aquele contorno que a gente tem natural. Então, onde que eu começo? Eu vou aplicar aqui no meio. Vou mostrar pra vocês, ó. Então, visualizarem aqui com o cabo do pincel. Eu vou aplicar aqui mais ou menos aqui do último cabelinho. É nessa direção
que eu aplico bem no centro aqui. Vocês têm que criar essa linha imaginária. Vai ser bem aqui, ó. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre com pincéis menores, porque aí eu vou trabalhar aqui no local, faço então esse risco primeiro, e aí depois eu venho esfumando com esse movimento e tirando qualquer marcação. Eu não gosto daquele contorno muito marcadão. Eu gosto de esfumar bem, para aparecer ali o contorno mais esfumado. E aí você vem aplicando a quantidade que você quer aos poucos e esfumando bem, para ficar bem bonito, aquela coisa bem harmônica. Tenho muito melasma e uso make desde a hora que acordo até a hora que vou dormir. A base que eu uso é Tracta Alta Cobertura. Você indica alguma outra base que cubra melasma para me indicar? Olha, essa base aqui da Mari Maria, ela cobriria super bem. Essa Boca Rosa, tá? Invista nessa, eu acho que você vai gostar. Porque a Tracta, bom, não sei, eu não tive muito boa experiência com ela. O contorno é melhor em pó ou em creme? Para atendimento, gente, realidade de salão, sempre em pó. Vocês têm que saber, sim, fazer um contorninho em creme, tem que saber fazer, porque tem gente que gosta, ou dependendo, se você vai atender uma cliente, uma pessoa que vai tirar fotos complexas, assim, você tem que saber fazer de tudo, como eu falei. Mas para realidade de salão, eu já uso o em pó, porque eu já vou direto ao ponto. Porque ele vai dar, no final, assim, das contas, ele vai dar o mesmo resultado, tá? Então, eu sempre falo para quem tá começando, é o em pó. Esse daqui de qual marca? Olha, eu vou te falar, esse daqui eu comprei, chama Bronze Booster. Gente, é uma pessoa que vende e não tem uma marca assim muito... Bronze Booster chama, mas ela não é muito conhecida assim, sei lá. Mas vocês podem usar, por exemplo, o pó da Vult, que eu ia pegar o pó da Vult, mas eu acabei não encontrando ele aqui. Mas vocês podem usar um pó da Vult, por exemplo, um pó compacto, qualquer pó compacto, né? Da Bruna Tavares também é excelente, mais escurinho, tá? Vocês podem ter de algumas cores assim para usar como contorno, que é uma boa. Então termina aqui esse contorninho. Vou fazer outro lado. Tá, já usei essa base da Mari Maria, mas não cobriu. Ah, não cobriu? Eu vou pensar aqui em uma. De repente, você já tentou aplicar corretivo também? A base e o corretivo? Você que tem melasma. Eu, quando atendo melasma, eu sempre aplico um corretivo antes. Então, você unir esses dois produtos. Esse corretivo aqui da Natura, que eu usei, da Natura Aquarela, ele é excelente. Você pode aplicar ele antes da base, bater com a esponjinha e vir com a base por cima, porque eu cobriria melhor, eu acho. Faz essa experiência e depois você me conta. Tá, então tô aplicando aqui, vocês têm que tomar esse cuidado para aplicar o contorno igual em todos os lugares. Então aqui é só para dar uma ilusão de contorno. Então eu aplico aqui também. Eu gosto muito de aplicar aqui nas têmporas. E aí vamos supor que você tem uma cliente que tem a testa com um maior espaço aqui, né? Então você pode trabalhar o contorno aqui também, que vai ajudar a dar uma impressão que é menor a testa. Então o contorno ele pode ser usado também nisso, para você fazer correções de simetrias, né? Do rosto. E aí eu vou aplicar qual pincel para contorno? Eu uso esse daqui da Makeup, mas é pincel chanfrado. Chanfrado, ele é meio fofo assim, chanfrado. Que ele é uma ponta de um lado, a outra ele é maiorzinha do outro. Então eu vou aplicar agora o blush, que é o próximo passo. Vou aplicar esse daqui rosinha,
que é da Bitarra, não sei se vocês conhecem. Como saber qual a cor certa do contorno? Exatamente, igual eu falei, gente. Vocês têm que saber qual é a cor do tom e subtom da sua cliente. Então, se a cliente é mais clarinha, vocês vão usar contornos mais claros. E se ela tem a pele puxada por frio, usa um contorno que não seja tão quente, tão bronzer, por exemplo, alaranjado. Cuidado. Então, vocês têm que ter esse equilíbrio. Agora, se a cliente é bronzeada, mais morena, você pode usar contornos mais alaranjados, mais quentes também. Então, você cuidado com esse tom e subtom do contorno, do iluminador e do blush. Não é só da base, é do pó, do contorno, do blush e do iluminador. Tá, esse pincel é muito bom, ele é maravilhoso, né, Carlinha? E aqui eu vou aplicar o blush então com aquele pincel, esse daqui é do Dye Makeup. É aquele pra blush. Eu quero uma pele mais rosadinha aqui. Eu até peguei um pouco exagerado aqui. Então, o que você faz? Você aplica o blush e aí você vem tirando toda a marcação dele. Vem aplicando e unindo ele aqui o contorno. Para não ficar marcadão. Então, tome esse cuidado para esfumar bem essas bordinhas quando você aplicar. Para não ficar nada marcado. Gente, blush é vida, né? Quem gosta de blush? Me fala aqui. Igual eu falei, os clientes gostam de blush. A maioria. Ele devolve vida, né, pro rosto. Eu. Muito bom, né? Maravilhoso. Se vocês verem que tem alguma marcação, alguma coisa, vocês podem vir com um pincel fofo assim, ó, que é do pó, tira, dá uma esfumada, tira qualquer marcação. Eu sempre, tudo que eu aplico, eu esfumo bem. Vou usar aqui um iluminador meio douradinho da marca Making Easy. Ele é uma marca nacional. Ele tem um douradinho bem claro. E quem gosta de iluminador, gente, blush a gente gosta, mas de iluminador também, hein? Todo mundo ama, né? E aí eu vou pegar um pincel assim, ó, de iluminador, tiro o excesso também. Tá vendo? Quando eu bato, ele tira bastante o excesso. Então eu vou iluminar pontos estratégicos. Onde que eu ilumino? Deixa eu virar você aqui um pouquinho. Aqui nessa lateralzinha do rosto. Eu ilumino aqui, ó, abaixo da sobrancelha, centro do nariz e o topo da boca. E o canto do olho também, eu gosto de iluminar. Eu adoro, não sei passar, mas amo. Vai aprendendo aí então agora, hein? Então vamos aplicar esse iluminador para vocês verem. Então sempre com cuidado. Eu trago ele aqui pra têmpora. E aqui, quando eu aplico, eu já dou uma passada no pincel aqui, já dou um acabamento aqui nessa lateral do olho. Vira para eles verem. Olha lá, esse iluminado, gente. Já dou um acabamentinho aqui também. Tá vendo que aqui você já tá fazendo 2 serviços, tá iluminando. E aí você tira qualquer marcação que fica aqui da sombra. Brilha muito. Porque aqui a gente tá fazendo uma make mais festa, né? Então, tô usando um iluminador com partículas de brilho, pra brilhar mais. E eu já dou um acabamento aqui na sombra com esse iluminador. Deixa eu dar uma iluminadinha aqui em cima. Já aproveito e já faço esse acabamento. E aí são esses pontos que eu ilumino.
Isso, é embaixo do olho. Então, pra quem não pegou muito bem, então é aqui, ó, sempre nessa lateralzinha, tá vendo aqui? E eu não trago ele muito aqui pro meio da bochecha, pra não dar aspecto de oleosidade. Mas é sempre nessa lateral. Vocês mede, né? Vê aqui onde você aplicou o contorno, e aí é acima do contorno. Você aplica, só que aí você dá uma esfumada pra isso tudo ficar quase a mesma coisa. Não ficar tão dividido, ficar uma coisa harmônica, percebam? Que tá assim parecendo que é uma coisa só. Essa é a pegada da pele. Tem que ficar uma coisa só, não pode ficar. Por isso que eu esfumo bem, pra não ficar aquela coisa, né, muito marcadona. Vocês estão gostando dessa pele, gente? Viram como é simples de fazer? Eu já vou aproveitar e vou iluminar aqui também. Aqui nesse canto do olho, com ele. Então eu trabalhei um olho mais escuro e eu dou uma iluminada só aqui no cantinho. Já dá um up. Que bom que vocês estão gostando, gente. Fico muito feliz. Agora nós vamos para a correção de sobrancelha. Então, como eu falei, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma sobrancelha, corrigir ela. Eu até vou usar um produto aqui que eu sempre uso, mas deixa eu achar. Aqui. Quem me acompanha vê que eu uso muito esse pincel não, esse lápis, né? É que ele é um lápis pincel. Por quê? Ele é duplo. Esse daqui é da Quem Disse Berenice, que é aquela marca nacional, muito bom. Tá vendo? Ele é duplo, ó. Ele tem essa escovinha numa ponta e o lápis na outra. Então, ele é bem prático, principalmente para quem tá começando. Então, a primeira coisa que eu faço, percebam aqui a sobrancelha dela. Primeira coisa que eu faço antes de corrigir a sobrancelha, eu tenho que pentear. Eu penteio ela toda pra cima primeiro. Vocês percebem a diferença de uma sobrancelha para outra? O volume que já deu só de pentear ela. Então eu penteio ela toda pra cima, porque quando eu faço isso eu visualizo onde eu preciso corrigir. A pessoa comentou, a Cida falou, tem esse da Avon, pode ser qualquer marca, tá? Então ele é uma boa, então são dois produtos em um. Tá vendo, gente, a diferença? Pegaram a diferença de uma sobrancelha para outra? Muito grande, é gigantesca, né? Então você penteia primeiro toda a sobrancelha e depois você vem corrigindo. O que eu errava muito quando eu comecei? A sobrancelha eu ia direto na correção, eu não penteava, aí eu ia corrigindo e penteando. Só que aí eu não conseguia ter essa visualização. Era onde eu errava muito na sobrancelha. Então, quando você faz isso, facilita muito mais essa correção. E aí eu venho com o lápis e eu vou desenhar fios, onde que tem que desenhar, vou preenchendo onde precisa, as falhinhas e tudo mais. Eu tenho essa visão, né? Quando eu penteio ela, eu vou visualizar onde tem as falhinhas ali para corrigir. Corrige aqui do início também, da sobrancelha. Sempre começo corrigindo do meio para trás. E aí aqui, depois eu deixo por último, no início da sobrancelha. Porque aqui tem que ser com a mão bem levinha, para deixar ela o mais natural possível. Porque aqui, geralmente, a sobrancelha ela é mais clarinha. E vocês respeitem também onde que nasce, né? A nascente do fio. Então aqui é de baixo para cima. Então eu tô penteando, eu tô desenhando aqui de baixo para cima. E aí não tem erro de fazer a sobrancelha. Viram como é prático? Ai, gente, obrigada, Karen.
Obrigada. Tá vendo como é fácil de corrigir a sobrancelha? Vira aqui um pouquinho. E aí eu vou corrigindo aos poucos, vou vendo onde tem necessidade. Mas esse lápis aqui, ele é perfeito, gente, pra vocês... Eu sugiro vocês terem, tá? Na maleta, porque ele é ótimo. E aqui eu trabalhei uma sobrancelha menos marcada, mais natural. E aí eu vou aplicar um gelzinho, como esse daqui. Esse daqui é da MAC, mas pode ser qualquer outra marca. Pode ser um rímel incolor também. E aí você penteia, como você penteou no começo. Só pra colocar os fiozinhos no lugar e eles se manterem ali. Aí essa sobrancelha fica mais bonita por mais tempo. Por isso que eu gosto de usar o gel. Vocês gostam de usar gel, gente? Me falem aqui. Se vocês têm esse costume de usar gel. Quando eu comecei a maquiar, nem existia gel de sobrancelha quase. Era uma coisa que não se falava muito. E hoje tá bem evidente. O mercado da maquiagem, ela vai mudando muito, né? Ela vai mudando os produtos, as tendências. Nunca usou. Começa a usar, você vai amar. A sobrancelha fica outra, gente. Vocês viram a diferença dessa sobrancelha? Como criou volume, penteou. Então essa é a chave da sobrancelha, hein? Esse daí já é uma chavinha aí que vocês devem colocar aí. Quem pegou esse código já coloca a chavinha aí. E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou finalizar esse olho, tá vendo? Que o olho eu comecei com ele, só que eu finalizo ele quando eu tô vindo pra boca. Então aqui ficou finalizar o olho, aplicar o cílio e batom. Então eu faço essa maquiagem em um atendimento. Eu usei todo o passo a passo que eu faço. Então antes de aplicar o cílio, eu vou finalizar esse olho embaixo. Eu vou usar um pincel assim, como esse, de precisão. E vou vir com aquela sombra. Tá muito perfeita. Obrigada, Ju. Vou pegar aquela primeira cor clarinha aqui e vou aplicar abaixo dos olhos. Vou pegar aqui, então, esse pincel de precisão. E vou aplicar aqui abaixo dos olhos. Com batidinha. Que eu vou depositar. Tá vendo? Eu sempre começo com a primeira sombra. Vocês podem ver quantas sombras que vocês querem usar aqui. Olha lá pra cima. Eu dou esse acabamento aqui embaixo. E aí, o que eu faço? Eu tenho um pincel, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vocês podem usar um pincel lápis ou um pincel de esfumar mesmo, limpinho. Um pincel lápis assim como esse. E dou uma tiradinha aqui nessa sombra. Eu passo ele só pela bordinha da sombra para dar mais esfumada e tirar a marcação. E aí eu vou aplicar essa outra sombra mais escurinho. Essa marrom mais escura agora. Olha lá pra cima. Vou dar uma escurecida aqui nesse olho. Eu aplico assim, gente, ó, batidinho, porque eu tô só depositando. Esse acabamento aqui no olho é tudo, gente. Esse daqui que vai deixar o esfumado ainda mais bonito.
E cuida aqui para esse cantinho também, ficar bem acabado. E aí eu tiro marcação de novo. Estão gostando desse acabamento? Gente, vocês sabiam fazer esse acabamento aqui embaixo do olho? Quem tem dificuldade de fazer aqui, me fala. Me contem aqui. Na linha d'água, vai passar lápis? Não, não vou passar. Eu vou deixar sem passar hoje. E aí vocês podem tirar qualquer excesso com um pincel assim de esfumar mesmo. E aqui você pode dramatizar ainda mais. Pode aplicar uma sombrinha mais escura, uma preta, por exemplo. Eu vou dar só uma escurecida, mas levemente. Isso, passa as mesmas cores que eu usei no esfumado em cima, você trabalha com as mesmas cores embaixo. Isso, fica lindo, né, Gabi? Esse acabamento com esse produto da Bruna Tavares, né? Tô aplicando um pouquinho da sombra preta aqui. Só para dar uma dramatizada, leve dramatizada nesse olho. Mas aí você pode parar por aqui também. Então aqui você tem dois caminhos para seguir. Você pode deixar desse jeito ou dar uma dramatizada mais aplicando a sombra preta. E aí eu aplico essa preta bem rente à raiz do cílio. Já deu um tchan a mais. Olha lá pra cima. O que acontece? Gostou embaixo? Aqui embaixo eu achei até que deu uma... Deixa eu ver se vai precisar corrigir com um pozinho. Aqui embaixo caiu um pouquinho de sombra escura. E aí eu venho... O que você faz para corrigir quando acontece isso? É só vir com um pincel assim limpo de esfumar. Pega um pozinho compacto e dá uma aplicadinha ali. Dá uma varridinha. Que aí você tira qualquer sombra que ficar marcadinha. Perfeita. Que bom. E agora eu vou aplicar a máscara. Na verdade, eu vou deixar para aplicar depois, tá? Mas eu vou usar essa daqui da Candice Berenice. Eu vou aplicar já o cílio e vou deixar a máscara para depois. Vou aplicar esse cílio aqui, gente, da Cremê. Eu amo esse modelinho. É o Wisp. Não sei se vocês já conhecem. Sobre atendimento. Você prefere conversar com a cliente durante o atendimento ou ficar no silêncio? Gabi, olha, quando eu comecei a atender, o que acontecia? Eu ficava com uma vergonha danada, igual uma caipira, que não conversava nada com a cliente. E eu ficava com medo de atrapalhar, e aí a cliente... Então, assim, depende da cliente. Você vai sentir isso quando você vê ela pela primeira vez. Então, depende de como ela chega, como ela te cumprimenta. Tem gente que já chega e já quer dar abraço, quer conversar, você já vê que a pessoa é mais dada, né? Ou quando a pessoa é mais recatada, já não quer muito contato, já fica mais caladona. Então, o que você faz? Você tem que chegar, assim, é sempre bom você puxar um papo, porque eu ficava muito calada. O que acontecia? Eu via que depois a cliente não me procurava mais, via até que estava na cadeira de outra maquiadora. Por quê? Porque isso faz parte do seu atendimento, você ter essa conversa. Então, o que você pode fazer? Conversa, fala oi, tudo bem. Você pode elogiar, né, alguma coisa que você gostar nela, uma blusa, uma coisa que ela estiver usando. Nisso você vai sentir, mas eu não converso durante todo o atendimento. Tem cliente que gosta, então vai depender, sabe? Mas esse contato com a sua cliente você tem que ter, é muito importante. Ela morre de vergonha, Então a gente tem vergonha no começo, sabe? Mas depois você tem que ter esse contato, porque se você fica muito caladona, você não conquista cliente. Isso daí faz parte de atendimento.
E depois que eu comecei a conversar mais e ali aquele papo, desenrolar um papo ali, pelo menos em algum momento do atendimento, eu vi que a cliente ficava até minha amiga, sabe? E isso fideliza. Então eu vi a importância disso. Entenderam? Então conversem sim, mas deixa rolar assim, naturalmente, nada forçado. Então eu sempre meço o cílio postiço. Isso, criar uma certa intimidade. Só que sem ser chata, sem perturbar, né? Tem gente que gosta de maquiar quietinha, ficar de olho fechado, tem gente que até dorme, né? Então, ó, eu vou medir primeiro, abre pra elas verem. Então aqui deu certinho o tamanho do olho dela. E aí eu sempre vejo se tem alguma pontinha aqui nesse cílio. Deixa fluir, com certeza, gente. Sempre sejam vocês, naturalmente, ajam naturalmente. Nossa, eu sofri muito no início, porque eu era uma caipira, gente. Não que não seja muito hoje, tá? Mas no começo, meu Deus, eu morria de vergonha. E aí eu fui perdendo isso. A gente tem que perder. Todo começo é assim. Tá, eu cortei todos os pontinhos que tinham ali pra não machucar. Ele é bem parecido com o da Dye Makeup. Esse é o da Creme. É o Wisp. Eu gosto muito desse modelo. Vou aplicar com essa colinha aqui da Pra Maquiar. Vocês conhecem essa colinha? Ela é uma cola nacional e ela é hipoalergênica. Eu tô gostando bastante dela. A Ju falou que tem vergonha. Então, perde essa vergonha já, menina. Comece a conversar com a cliente. Aí, aplica aqui na base do cílio. E aí, o que você tem que fazer? Não aplica esse cílio com a cola molhada. Então, você passou lá na base dele, se certifica, gente, uma coisa importante. Vou ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó, prioriza bem esse cantinho, hein? Porque jamais um cílio pode desgrudar na festa, hein? Pelo amor de Deus. Então, quer conquistar cliente, tem que deixar esse cílio bem bonitão. Então, cuidado com esses cantinhos para ficar cola ali, tudo certinho. E aí, eu deixo sempre a cola secar um pouquinho. Uns 20, 30 segundos. Não aplica essa cola com o cílio... Não aplica o cílio, né, com a cola molhada. Deixa eu achar aqui onde tá a pinça. E aí eu pego a pinça, pego esse cílio aqui no meio dele e deixo aqui, ó, aqui mais ou menos no meio do cílio da pálpebra móvel, tá vendo? E eu tiro a pinça. Ficou lá. E aí eu arrumo os cantinhos, eu vou ajeitando ele. Porque ali onde ele ficar, ele vai acabar de secar. Então, se você já vem aqui e aplica cílio com a cola muito molhada, ele vai ficar dançando, fica difícil de você acertar ele. E, gente, cuidado, apliquem esse cílio bem rente à raiz desse cílio. O cílio postiço tem que ficar bem rente ao cílio da cliente. Cílio bem posicionado é primordial numa maquiagem. Tomem esse cuidado. Então, muita gente erra no cílio, coloca ele mal colocado. Ele fica aqui todo na pele da cliente, ele não fica aqui no cílio, na raiz do cílio. Então, com a pinça vai te permitir você posicionar bem ele. E cílio é uma dificuldade muito grande, né? Principalmente para quem tá começando. Então, se precisar, ó, você faz esse movimento, segura aqui, ó, com o dedo e aí ajeita com a pinça. Bem onde tem que ficar. Vocês vão ver a hora que ela abrir o olho. Amo essa cola. Essa cola é maravilhosa mesmo. Ela é nacional, não é cara e super boa. Eu fico morrendo de vergonha, então. Tô amando essas dicas pra perder a vergonha. Bora, todo mundo escreve aí, bora perder a vergonha, gente. Todo mundo agora é bem cara de pau, brincadeira. Ai, gente. Pensem assim, ela não é melhor que eu e eu não sou melhor que ela,
tá? Então é um lema de vida aí que vocês devem seguir. Nunca ache que ninguém é melhor que você. E aí você perde essa vergonha. Como não errar os cílios quando for comprar? Você tem que saber o tamanho do seu olho. E comprar um cílio, se o seu olho é pequenininho, você tem que comprar um cílio menorzinho. Ou saber cortar ele, então você tem que medir ele. Abre para elas verem. Olha lá, gente, chega lá bem pertinho para elas verem. Ó, como o cílio tem que ficar bem posicionado, percebam? Bem lá na raizinha. Fecha ali. Leva uma surra para conseguir colocar. Ai, gente, olha, gente. Tem que ficar bem posicionado. Bem nessa raizinha. Tá? Isso daí é a chavinha também para sua make bombar. Você encher sua agenda. Coloca aí a chavinha, gente. Pega os códigos. Isso daí é um código. E aí, o que eu faço? Então, posicionou bem. Finaliza com a máscara de cílio. Ou enquanto ainda tá colando, você pode fazer a boca também. Mas essa modelo ajuda, hein? Bonita, né, gente? Então, aqui eu aplico então a máscara, sempre de baixo para cima. Então, eu vou unir, né, os cílios dela com o cílio postiço. Com cuidadinho. E tomando esse cuidado para não trazer muito essa máscara aqui para a ponta do cílio, para que deixar natural. Então, essa máscara aqui é bem importante para colocar bem no lugar ali. Não sei se vocês percebem, mas eu borrei um pouquinho ali com o rímel, tá? Isso daí acontece, todo mundo com a chavinha, hein? Que legal. Olha lá pra cima agora. Aí aplico aqui nos cílios inferiores. Olha, isso. Pode ir? Não olha pra baixo, Tá. pra não borrar. Isto. Caprichem aqui nesses cílios inferiores, gente. Isso daqui que vai deixar a make bem bonita também. Aqui bem, o rímel bem passado aqui embaixo. Fica lindo nas fotos. E aí, o que você faz? Ó, continua olhando pra cima. Você vem com um pincel, uma escovinha assim, ó. Ou um cotonete também, você tira o excesso que fica aqui na pontinha. Não esqueçam depois de limpar, tá? O pincel que vocês fizerem isso. Que aí não borra. E aí, aqui eu dei uma erradinha aqui, ó. Percebam que aqui ficou um pouquinho de rímel, aqui nessa lateral. Você deixa secar bem, se isso acontecer. Por isso que eu gosto de ensinar vocês os erros também, tá? E aí, passa assim, ó, uma escovinha como essa que ele tira na hora. Porque aí o rímel secou e aí a pele tá selada ali, né? Então você dá uma tiradinha que ele sai completamente, tá? Então essa é uma dica aí, caso vocês errem. Então eu apliquei a máscara, então você dá uma conferidinha, fecha aqui. Se tem alguma marcação, você volta com o pincel. E aí eu vou fazer a boca agora. Vou aplicar o batom. Tinha que deixar separado. Deixa eu ver se eu vou aplicar esse aqui mesmo. Vou aplicar esse batom aqui, é um nude da Bitarra. Ele é bem cor de boca. Olha o acabamento dessa pele. Vocês estão vendo, gente? Acabamento é tudo. Tudo numa maquiagem. O tempo todo vocês têm que trabalhar
isso daí, o acabamento. Então é aquela coisa, gente, é muita disciplina. É bem tira casaco, bota casaco. Deixa eu achar meu pincel de boca. Hoje não tá achando nada aqui. Vamos ver, achei. Então eu vou aplicar aqui o batom nela com o pincel de boca. Começa aqui do centro. Eu sempre aplico a cliente com a boca fechada. A primeira coisa que a cliente faz é abrir a boca. Então, a primeira coisa que eu faço é aplicar ela com a boca fechada. Você pede para ela fechar a boca. Porque aqui eu tenho noção de simetria de exatamente como a boca dela é. Sempre começo do centro e eu venho trabalhando as laterais. O que eu faço? Sempre apoio esse dedinho mindinho aqui, ó, no queixo e trabalho e trazendo o batom. Dessa maneira você não erra, porque aí você cria firmeza na sua mão. Teve uma pessoa que perguntou. Até minha mãe tá aqui assistindo e rindo. Olha que legal! De quanto em quanto tempo você limpa os seus pincéis? Ó, pincel, então eu uso dois tipos de limpeza. Eu uso o álcool isopropílico. Que eu uso sempre que eu uso o pincel eu já limpo ele. E aí eu lavo ele uma vez por semana com o detergente. Eu lavo eles com detergente, esses aqui de esfumar, que é mais fofinho, eu aplico depois que eu fiz a limpeza com o detergente, eu passo um pouco de condicionador para ele ficar macio de novo. Mas é isso, tem que ter muita higiene. Então, pincel usou, tem que limpar. Principalmente nessa época que a gente tá vivendo, né, gente? E aí trabalha esse cantinho aqui sem medo. Então com a mão, o dedo aqui sempre apoiado. Que aí você ganha aquela firmeza e trabalha aqui com a pontinha do pincel. E aí não tem erro para fazer a boca. Gostaram dessa cor de batom? Pode usar cor mais quentes de batom? Pode usar qualquer cor que você quiser, hein? Tem N cores de batom. Aqui, como eu fiz um olhão mais escuro, eu quis passar essa cor para destacar os olhos. Mas, gente, batom se joga, qualquer cor. É claro que é cliente que manda também, né? Para quem tá assistindo para aprender a maquiar, para atender, é isso. Vou aplicar um gloss. Não sei se vocês conhecem Lip Oil da Vult. Vou aplicar ele. Já dá um glowzinho a mais nessa boca. E aí, então, praticamente, eu finalizei essa maquiagem. E aí, qual que é a próxima etapa que eu ensinei pra vocês ontem? Então, você acabou aqui. Eu comprei um pincel de boca no Boticário, achei muito duro. Esse daqui que eu usei é um da Macrylan. Baratinho, gente. Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Esse daqui, ó, tá até sujinho, né, que eu acabei de usar nela. É da Macrylan. Percebam como ele é? Ele tem uma pontinha, ó. Ele é mais longuinho. E acho que é R$5 esse batom, esse pincel, sabe? Ele é muito barato. Então eu indico ele, da Macrylan. Macrylan tem uns pincéis ótimos, eu uso bastante. Tem muita gente que reclama disso, então esse daqui é muito bom, gente. E aí, o que eu faço? Então, eu terminei a maquiagem, eu vou revisar ela. Então, como é aquela etapa que eu falei pra vocês ontem, que são os acabamentos finais. Então, você vai conferir se tá tudo certo, se tem alguma coisa. Vocês peguem esse pincel aqui, ó, que eu usei a primeira sombra,
dá uma passadinha aqui, tira qualquer marcação que precisa nessas laterais. Então agora é o momento de você dar qualquer acabamento e verificar se tá tudo ok, para então finalizar e entregar a cliente, tá? E aí, conferiu se tá tudo ok, aí eu venho com a bruma. Deixa eu pegar a bruma aqui. Não peguei a bruma, esqueci. Deixa eu achar aqui. Vou aplicar essa daqui. Vou aplicar uma bruma nela. Pode fechar os olhos. Então, você sempre pede para a cliente fechar os olhos. E aí você aplica aquela bruma fixadora. Pode ser qualquer bruma fixadora. Hoje em dia a gente tem muitas no mercado, variadas marcas, né? Não tem muito essa questão de, tem umas que são mais baratas. Tô querendo tossir. Taquei tanta bruma nela, gente, que ela ficou embriagada aqui, hein? Tem um daqueles brindes que é muito bom. Gente, vocês gostaram da make? Vocês gostaram dessa make? Vocês acharam fácil? Deixa eu só tirar aqui. Aqui ficou marcadinho, ó. O preto pode dar uma marcadinha. Quando acontece isso, o que eu faço? Eu venho aqui com uma sombrinha que eu usei, aquela intermediária. Quando acontece isso, eu sou muito exigente com acabamento, gente. Então, o que eu faço? Venho aqui com aquela corzinha e dou uma pincelada aqui, uma batidinha, que aí eu tiro qualquer marcação que ficar do preto. Porque conforme a cliente vai abrindo o olho, pode ser que marque um pouquinho, então faça isso também. Que aí você tira. Ela vai abrir o olho, vocês vão perceber. Olha lá. Gostaram? Vocês acharam tranquilo de fazer? Vocês viram que tem a possibilidade de fazer um olho escuro, só que com outra nuance, mais suave um pouco. Ele é escuro, mas ele não é tão pretão. Então tem clientes que gostam disso. E aí eu segui todo aquele script que eu passei para vocês ontem. Então essa seria uma maquiagem que eu usaria em um atendimento, né? Ali com uma cliente. E vocês viram? Quando você tem, então, todo esse script na cabeça, você tem essa segurança, não tem como errar. Então, a maquiagem, ela tem aquele passo a passo. Então, aí você tem aquele passo a passo, você tem a formação da maquiagem. E aí, que é a técnica, né? Conhecer, ter o conhecimento dessa técnica. E aí, depois, a execução dela, que é isso daqui que eu fiz na prática com vocês. Você tá de parabéns, explica muito bem. Ai, que bom, viu? Ó, coração pra vocês, gente. Que bom que vocês gostaram. Quem quiser dar print na tela, já dá print aí pra vocês se inspirarem nessa maquiagem, reproduzirem depois. Se quiser me mandar foto, já dei em print. E aí vocês me mandam, me compartilha lá também nos stories, gente. Se vocês quiserem compartilhar lá nos stories, tá? Tirem print, quem quiser, tá? Divulga lá o trabalho, tá bom? Que bom que vocês ficaram aqui comigo. Isso, vai reproduzir. Gente, eu amo quando vocês reproduzem e me marcam lá. Eu amo, viu? Ou me mandem fotos também, que eu sempre gosto de discutir e já te ajudar também, já te dou qualquer opinião ali pra você melhorar e evoluir, perder esse medo aí, tá bom? Que bom que vocês gostaram. E fico muito feliz, vou chegar até aqui no cantinho aqui. Fico muito feliz que vocês aprenderam, né? Então, toda essa técnica, toda essa maquiagem ali na prática. Então, vocês viram que passando lá no quadro parece que era uma coisa muito complexa, mas ali na prática é uma coisa que dá super para fazer. Então, é estudo, é dedicação e é prática. E você ganha a excelência, tá? Então, quero agradecer a todos que estavam aqui comigo, participaram. E que vocês tenham uma ótima noite. E lembrando, gente, não sei se vocês estão inscritos, né? Na quarta agora tem workshop, Projeto Maquiadora. Pra quem não se inscreveu, o link tá lá na minha bio aqui no Instagram. Só se inscrever lá, clicar lá e se inscrever. É um evento gratuito, então nós estamos em lives, fazendo essas lives em aquecimento para quarta-feira. Então amanhã tem mais live às 20 horas. Amanhã eu vou ter uma convidada especial, a Elis. Eu não sei se ela tá aqui me assistindo.
A Elisa é uma terapeuta integrativa e eu vou entrevistar ela, nós vamos trocar uma ideia aqui junto com vocês. Ela é minha terapeuta integrativa, que ela me ajudou muito eu perder esse medo, essa vergonha aí, como vocês me falaram, porque é a mente. Então ela vai ensinar a gente a trabalhar a mente para quem quer aprender e ser maquiadora, ser empreendedora, tá? Ser mulheres empreendedoras, maquiadoras e perder esse medo. A Elisa, ó, ela tá até aqui, a Elisa Trace, gente. Ela vai ajudar a gente a perder esse medo, ela vai dar dicas para todas nós, para sermos mulheres de negócio, perder esse medo, tá? De conversar com cliente, de atendimento, de colocar a tapa, pôr a cara no sol, fazer vídeo, gravar vídeo, postar nosso trabalho, tá? E conquistar muitas coisas com isso, tá bom, gente? E vai ser muito bacana, a gente tá preparando isso com muito carinho para vocês. E espero vocês lá, que vai ser show, tá bom? E se vocês já tiverem perguntas, já vai me deixando que ela vai responder tudo que vocês tiverem de dúvida sobre medo, sobre vergonha, sobre tudo que você tiver de bloqueio aí, te bloqueando seu coração, manda que ela vai ajudar a gente, tá bom? Isso, a mentalidade é tudo, para qualquer coisa que você quer fazer na sua vida. Você quer trabalhar, você quer ganhar dinheiro, quer empreender, quer ser mulher poderosa, gente, vocês têm que trabalhar a mente sempre. É uma coisa que eu aprendi e é o que me ajudou a soltar e ir embora com o meu trabalho. E quero passar isso pra vocês, porque a Elisa é minha terapeuta e vai ajudar vocês também, tá bom? Então, coraçãozinho, muito obrigada pra quem esteve aqui, ó. Beijo no coração e até amanhã, gente. Fiquem com Deus.